Então nós chegamos à parte que começa realmente a falar dos números IPs, né, dessa apostila. E até então a gente só tinha treinado os números binários, que vai ser necessário agora. Então a gente entra nessa parte agora do ending. O ending, vocês devem se lembrar em algoritmos, né? Nada mais é que quando você junta duas condições com e né, lembrando que a gente pode juntar com o ou também, mas aqui no caso é o e. Então quando você junta duas condições com o e, ela somente é verdadeiro se as duas condições forem verdadeiras. Se uma for falsa, é tudo falso. Tá? Então aqui é a mesma coisa. Se vocês observarem aqui nas equações aqui que ele diz, ending, você tem 1 e 1, ou seja, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Tá? O restante tudo é falso. Ó. 1 e 0, ou seja, verdadeiro e falso é falso, e assim por diante. Tá? Então você pode considerar o 1 como verdadeiro e o 0 como falso. Tá? Então toda vez que você faz o AND com um 0, sempre vai dar 0. O resultado sempre vai ser falso. Se você faz o AND com o 1 e 1, tá? Ele vai ser verdadeiro. Então somente quando for 1 e 1 vai dar 1. Verdadeiro e verdadeiro. Tá? Então qualquer condição que tenha falso, um 0, o resultado vai ser 0. Tá? Então aqui relembrando as máscaras, né? Padrão, classe A, B e C. Tá? Aqui nesse exemplo, ele dá um determinado número IP, qualquer, tá? Não importa, que nesse caso é 192.100.10.33. Vocês sabem já que esse endereço IP ele está na classe C, tá? Portanto, ele tem aquela máscara padrão que vocês também devem saber, tá? Que é o 255, 255, 2550. Então aqui ele está identificando aqui para você, já para você entender que é a classe C. A parte de rede dele, portanto, são os 3 primeiros octetos e a parte de host é o último octeto. Tá? Então, portanto, lembrando que a parte de rede não muda nesse IP, nessa rede. Sempre, todos os computadores desta rede sempre terão o início 192.100.10. Tá? Só o último octeto que vai variar para você conseguir identificar unicamente um host. Então aqui embaixo, tá? O que está se dizendo aqui no texto? Para o computador ele entender essa informação, né? Ele precisa fazer o AND. Ele faz o AND do IP com a máscara de subrede, tá? Em binário. Então aqui no primeiro conjunto binário, nós temos o endereço IP. Então aqui está tudo transformado para binário. Então aqui eu tenho 192, primeiro octeto, aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 10, tá? E no último aqui eu tenho 33. Tá? Então tá aqui, ó. E aqui eu tenho a máscara de subrede. Aqui tem um erro, tá, gente? Aqui ele colocou, no segundo octeto na máscara, colocou 0. Aqui, na verdade, é 1, tá? Então é 255, 255, 255 e 0. Então no último octeto eu tenho todos os 8 bits, tudo 0. Tá? Então tá aqui a máscara padrão. Tá? Máscara subrede padrão. Então na hora que ele vai fazer o AND, bit por bit, o computador vai fazer esse AND, ele vai pegar 1 e 1, dá 1. Tá? E assim por diante. 1 e 1 dá 1. 1 e 0 dá 0. 1 e 0 dá 0.
Então reparem o seguinte, pessoal. Aonde na máscara aqui onde é 1, ele vai ficar exatamente igual o número que está no endereço IP. Lógico, porque ele vai fazer 1 e 0, sempre vai dar 0. Tá? E aonde for 1 no endereço IP, bit 1, 1 em 1 sempre vai dar 1. Então ele vai dar o mesmo resultado. Tá? Então aqui eu tenho, tá? 1, 1, restante tudo 0. Aqui repetiu, olha lá. E assim por diante. Tá? E aqui, como eu falei, tem esse erro aqui, mas aqui não influenciou, porque ali vai dar 0 mesmo, né? Então, aonde tem 1 no endereço IP, vai continuar 1. Então, continua o mesmo número. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. 1 e 0, 0, 1 e 0, 0, 1 e 0, 0, 1 e 0, 0, 1 e 1, 1, 1 e 0, 0, e assim por diante. Aí aqui agora, a máscara é tudo 0, então é diferente. Tá? Então quando a gente faz o AND com tudo 0 aqui embaixo, é claro que aqui o resultado vai ser todo 0. Então se você faz qualquer que seja o número que tiver ali do host no último octeto, qualquer bit que seja, você faz o AND com 0, tudo 0, o resultado vai ser tudo 0. Então, portanto, aqui ó, o resultado foi esse aqui no final, 192.100.10.0. Então, para que ele fez isso? Por que o computador tem que fazer isso? Porque assim ele consegue esse endereço, que é o endereço da rede. Tá? É aquele primeiro endereço da rede. É o que a gente não usa, inclusive. Tá? Então, quando ele faz o AND de qualquer endereço IP de um computador com a máscara, ele obtém qual é o endereço da rede. Tá? Então, isso é importante porque nós vamos ver depois que a gente tem máscara de subrede variável. Tá? Então, nem sempre é esse primeiro endereço bonitinho aqui, começando do 0, igual a gente está vendo aqui. Tá? 192.100.10.0. Tá? Então, isso aqui nem sempre uma rede começa aqui no 0, quando você faz uma máscara personalizada que a gente vai ver depois. Tá? Então, aqui é isso. Nós estamos fazendo o AND entre os bits do endereço IP com os bits da máscara. Tá? E nós, com esse AND, nós obtemos o endereço da rede daquele IP. Esse IP, então, 192.100.10.33, pertence à rede 192.100.10.0. Tá? E outra informação aqui, ó, o ending, né, com a máscara de rede padrão, permite o seu computador saber, né, qual é a parte de rede, tá, do seu endereço. Então aqui nós já começamos a trabalhar com máscaras personalizadas. Então uma coisa é a máscara padrão, que nós já vimos, são as 3 máscaras que nós temos lá para a classe A, B e C, mas nós podemos personalizar essas máscaras. Essas máscaras, elas são personalizadas para quê? Para que nós consigamos dividir as redes. Então você tem uma rede e você precisa fazer uma divisão dela. Para que fazer essa divisão? Para você separar os computadores. Você quer colocar
certos computadores isolados de outros. Então você usa, os IPs vão ser, digamos assim, parecidos, fazem parte de uma rede maior, mas na verdade, se você olhar a máscara, eles vão fazer parte de uma sub-rede. Então, é uma divisão que nós podemos fazer dentro de uma rede. Lá no Instituto, por exemplo, todos os laboratórios eles são configurados dessa maneira. Eles estão em sub-redes diferentes. Então, o administrador da rede pegou um endereço IP, uma rede, escolheu lá uma rede, tá? Até no caso nosso lá é uma classe A, e pegou aquele endereço classe A e subdividiu ele, foi dividindo ele. E ele fez redes, sub-redes, redes menores. Tá? Ao invés de ter uma rede gigante que com todos os computadores participando dela, ele dividiu em sub-redes. Então ele isolou um laboratório do outro, por exemplo. Um laboratório está numa sub-rede, o outro laboratório em outra sub-rede. Então eles não conseguem se comunicar. Você não consegue, por exemplo, enviar um ping, tá, para um computador do outro laboratório, porque ele está numa sub-rede diferente. Você só consegue mandar alguma informação para lá se por acaso tiver um roteador fazendo essa comunicação dessas duas sub-redes. Tá? Mas não é o caso lá, porque o que realmente se quer é separar mesmo, para que não tenha comunicação com o outro. Tá? Os dois têm comunicação com um servidor que fornece internet e tudo mais, porém, entre os laboratórios você não tem comunicação, porque eles são sub-redes diferentes. Então é isso que a gente vai aprender a fazer nessa parte da apostila. Tá? Então nós temos aqui, olha só esse endereço IP aqui, ó, 192.100.10.0, tá? É endereço de uma rede, da rede. É o primeiro endereço, né, deste endereço classe C, tá? Porém, ele está com uma máscara, olha lá, uma máscara que não é a máscara padrão. Aqui você não tem ela mais 0 aqui, ó. Ela está 240 na máscara. Tá? O padrão no último octeto é 0. Tá? Então o que aconteceu? Foi feito uma sub-rede, uma divisão dessa rede. Anteriormente esta rede ela tinha 256 endereços ao todo. Tá? Então esses 256 endereços foram divididos. Então aqui, ó, ela foi dividida então nessas partes aqui, ó. Cada linha que vocês estão vendo é uma sub-rede diferente. Então você tem a primeira que vai de 0 a 15. Tá? Então nessa primeiro range, aqui nessa primeira faixa, eu poderia usar nos computadores do 1 ao 14. Tá? Eu não vou poder usar o 0, nem o último que é o 15. Eu vou poder usar do 1 ao 14. Então vocês reparem que de 0 a 15 são 16 endereços. Tá? Todos aqui são 16 endereços. Porém, você só consegue usar 14 porque você não vai poder usar nem o primeiro nem o último. Tá? Por quê? Porque o primeiro é um endereço dessa sub-rede, o último é um endereço de broadcast desta sub-rede. Tá? Então nós temos a segunda sub-rede, que é o endereço dela é 16. Ela termina com 31, que é o broadcast dela. Portanto, você pode usar os endereços do 17 ao 30. Tá? O 31 você não pode usar.
e assim por diante, tá? Todas essas linhas seguem esse mesmo padrão que eu estou falando, tá? Porque foram divididas aqueles 256 endereços disponíveis nessa classe C, eles foram divididos em 16 partes. 16 partes iguais, e cada parte dessa com 16 endereços ao todo. Repara aqui que o primeiro começa com o 0, tá? Vai até o 15, e a última subrede começa com 240 e vai até no número máximo, que é 255. Tá? Também aqui 240 a 255 tem 16 endereços. Tá? Então, na próxima explicação aqui da apostila, o que ele está mostrando? Ó? Que se eu pegar esse mesmo IP daquele exemplo anterior, que é o 33, e fizer o AND com essa nova máscara, aqui ó, 240 no final, o que vai acontecer? A máscara 240, 255, 255, 255, 240, os 4 primeiros números binários desse número, né? Os 4 primeiros dígitos binários começam com 1. E os outros 0. Então, o que vai acontecer quando eu fizer o AND com o 33? Olha lá, ó. 1 e 0, 0, 1 e 0, 0, 1 e 1, 1, 1 e 0, 0, agora tudo 0 aqui, 0, 0, 0, 0. Então, que número foi esse que resultou aqui nesse AND? Olha lá, foi o 32. Ah, por que é o 32? Porque, se você reparar aqui, ó, olha lá, o 33 está nessa faixa aqui. Ele está dentro dessa faixa. Isso quer dizer que se ele usar essa máscara de subrede com final 240, ele pertence a essa subrede aqui, ó, a subrede 32. Tá? Então, foi isso que aconteceu. O computador fez o AND do endereço IP com a máscara de subrede personalizada agora. Ele obteve o endereço dessa subrede. Tá? Então é isso que aconteceu.